Momento Catequético com Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando a solenidade da Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade é o mistério do nosso Deus. É o mistério do qual proviemos, é o mistério para o qual caminhamos. Tudo provém do amor de Deus e tudo caminha para o amor de Deus. Seja a nossa vida pessoal, seja a vida e o sentido da história da humanidade e da história humana. E nesse contexto, ouvimos um texto tirado do Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículos de 16 a 20, onde diz o texto: Os 11 discípulos caminharam para a Galiléia, a montanha que Jesus lhes determinara. Ao vê-lo, prostraram-se diante dele. Alguns, porém, duvidaram. Jesus, aproximando-se deles, falou: Todo o poder foi-me dado no céu e sobre a terra. Ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amados e amadas de Deus, um texto pequeno, porém intenso. Os apóstolos são agora enviados para a Galiléia. Jesus tinha exercido boa parte do seu ministério na Galiléia. Os apóstolos agora vão para a Galiléia. É lá na Galiléia que devem encontrar o Senhor. É lá na Galiléia que, fazendo a experiência do Senhor ressuscitado, devem então fazer com que o Evangelho chegue até os confins da terra. E quando veem o Senhor, então prostraram-se diante dele. Prostrar é uma atitude de adoração. Reconhecem aqui a divindade de Jesus. Mas é interessante que o texto não dá nenhum título para Jesus. Jesus é chamado simplesmente de Jesus. Jesus era o seu nome. O Evangelho é muito sóbrio, quer dizer, há uma continuidade entre o Jesus terreno, aquele que anunciou o reino de Deus, aquele que fez milagres, aquele que caminhou no meio do povo, aquele que curava as pessoas, aquele que manifestava a proximidade de Deus com as pessoas. Há uma continuidade entre o Jesus que viveu no meio de nós e o ressuscitado. É o mesmo Senhor que agora se encontra ressuscitado, é o mesmo Senhor que agora recebeu poder sobre tudo. E os apóstolos reconhecem quando se prostram, reconhecem a divindade de Jesus, reconhecem que Jesus é o Filho de Deus. E agora então Jesus lhes diz: todo o poder me foi dado no céu e sobre a terra. Quer dizer, ele ressuscitado, ele é constituído Senhor. Ele tem poder sobre tudo. Céu e terra significa a totalidade, sobre toda a realidade. É o Senhor ressuscitado que tem poder sobre tudo. É o Senhor ressuscitado que tem poder também sobre nossa vida, sobre nossa existência. É o Senhor ressuscitado que tem poder sobre a vida da igreja. É Ele que é Senhor de tudo. E agora Ele dá a missão aos apóstolos. Ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus tinha anunciado o reino de Deus. Agora os apóstolos devem continuar a missão de Jesus. E continuar a missão de Jesus, mas não só mais na Galiléia ou só na Palestina. O Evangelho deve chegar aos confins do mundo. O Evangelho tem uma missão universal. O Evangelho ele quer transformar a vida, a existência, a caminhada das pessoas. Ele quer dar um sentido novo à vida, à existência das pessoas. E é isso que os apóstolos devem fazer. Eles devem levar adiante a missão de Jesus. E devem fazer o quê? Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizar em nome da Trindade.
Amados e amadas de Deus, Jesus tinha durante o seu ministério se relacionado com seu Pai como nosso Pai. Ele é o Filho. Ele nos deu o dom do Espírito Santo, as 3 pessoas do mistério de Deus. A primeira pessoa, o Pai. O Pai é aquele que São Paulo diz que é tão próximo de nós que nós podemos chamá-lo de Abá. Jesus chamou o seu Pai de Abá. Abá quer dizer pai, paizinho. É a paternidade de Deus, a paternidade de Deus com relação a Jesus, mas a paternidade de Deus também com relação a nós. Cada um de nós pode sentir essa mesma proximidade de Deus. Cada um de nós pode sentir essa mesma proximidade do Pai de Jesus para conosco. O grande problema da nossa vida é que às vezes nós concebemos um Deus distante, um Deus longe. Esquecemos que Jesus nos deu a graça do seu Pai ser também nosso Pai. Nós temos um Pai no céu, nós temos um Pai que olha por nós, nós temos um Pai que tem um imenso amor por cada um de nós. E esse amor do Pai se manifestou no envio do Filho. Jesus é o Filho. Jesus é o Filho eterno do Pai, e Jesus é o Filho que nos amou a ponto de dar por nós a própria vida. E é aquele que encontramos no Evangelho de hoje, que é Senhor de tudo, que é Senhor do universo, que é Senhor da história, mas que é Senhor também da vida da igreja, que é Senhor da vida de cada um de nós. É preciso, amados e amadas de Deus, nos sentirmos verdadeiramente salvos por Jesus, sentir essa proximidade de Jesus na nossa vida, escutá-lo na palavra, alimentar-se dele na Eucaristia, viver sentindo a proximidade dele na proximidade dos irmãos. É preciso sentir essa proximidade e a salvação de Jesus na nossa vida, na nossa história. É preciso sentir o poder da sua ressurreição na nossa vida. E o Espírito Santo, batizar em nome do Espírito Santo. Nome significa pessoa. Batizar na pessoa do Pai, na pessoa do Filho, na pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. É Deus que habita no coração de cada um de nós. É Deus que dinamiza a vida, a existência, o coração de cada um de nós. É o mistério do nosso Deus, o mistério de 3 pessoas que estão intimamente envolvidas na nossa vida, ou melhor, a nossa vida está intimamente relacionada e envolvida com o mistério da Trindade. E o Evangelho termina: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É a certeza, amados e amadas de Deus, que nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco, o Senhor caminha conosco, seja nas alegrias, seja nas tristezas da nossa vida, da vida da nossa família, da vida e da caminhada da igreja, nos momentos alegres, mas também nos momentos difíceis. Termos sempre esta certeza: o Senhor está conosco, o Senhor caminha conosco. É o Senhor que assiste à missão da igreja, por isso a missão da igreja não falha, mas é o Senhor também que olha pela nossa vida pessoal, olha pela nossa vida familiar. É importante sentir a presença dele, é preciso ter essa consciência de que ele está conosco, a certeza de que ele caminha conosco. Acesse o nosso site diocesesaocarlos.org.br.